E aí galera, professor Lucas Mateus de Física do Colégio Equação Certa, e hoje eu estou aqui por um motivo super especial. Eu vim trazer para você um resumo sobre energia mecânica. Galera, você não pode fazer nenhuma prova de vestibular levando para essa prova qualquer dúvida sobre energia mecânica, porque é um assunto que com certeza vai ser exigido de você um conhecimento. Então, para que a gente consiga resolver essa questão sem nenhuma dúvida, vamos começar entendendo quando é que eu vou ter a existência da energia mecânica no meu corpo. Então, galera, eu vou ter energia mecânica no meu corpo toda vez que ele estiver realizando um movimento efetivo ou quando esse corpo estiver na iminência, estiver na possibilidade de um movimento. Então, vamos imaginar uma situação. Imagine que você tem um carro que percorre uma estrada. Esse carro está se movimentando. Ou seja, no carro existe a presença de uma energia mecânica. Ou mesmo quando você vai se divertir em um parque de diversões, no movimento de uma montanha-russa. Se o carrinho da montanha-russa está se movimentando, nele existe a presença de uma energia mecânica. Só que esse conhecimento ainda é muito inicial e pequeno. Você precisa ir para a prova lembrando que a energia mecânica ela pode ser encontrada em um corpo de duas formas. A primeira forma que eu vou ter a energia mecânica é a chamada energia cinética. Mas, Lucas, quando é que eu vou ter a energia cinética atuando no meu corpo? Toda vez que você tiver um corpo que realiza um movimento, ou seja, um corpo que possui velocidade, você tem ali a presença de uma energia mecânica. Então, como é que você vai fazer o cálculo da energia mecânica de um corpo? Você vai fazer uma continha simples. Multiplicar a massa daquele corpo pela sua velocidade elevada ao quadrado, dividindo tudo por 2. Galera, aqui é muito importante que você tenha cuidado em relação às unidades. Você não pode esquecer que a energia ela é expressa em joules, uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. Se a sua energia está em joules, também é fundamental que você coloque tanto a massa quanto a velocidade em unidades do Sistema Internacional. Ou seja, a sua massa deve estar em quilogramas e a velocidade do corpo em metros por segundo. A segunda forma que eu vou ter, pessoal, de energia mecânica em um corpo é a chamada energia potencial. Lucas, lá na energia cinética eu tinha um movimento efetivo de um corpo, não é isso? Correto. E aqui na energia potencial? Galera, na energia potencial eu tenho uma energia que está armazenada no corpo. Ou seja, o meu corpo ele está na possibilidade de se movimentar. Ele não está ainda em movimento. Só o que é mais interessante aqui é que você lembre que essa energia mecânica ela pode se apresentar de duas formas. Ela pode ser uma energia potencial gravitacional e ela pode ser uma energia potencial elástica. Se eu tenho aqui dois tipos de energia potencial diferentes, é porque cada uma delas tem a sua característica. Quando é que eu vou ter a existência de uma energia potencial gravitacional? O nome já lhe dá a dica. A energia potencial gravitacional ela está relacionada com a aceleração da gravidade. Ou seja, eu tenho um corpo que está a uma certa altura do meu solo de referência. Se o meu corpo encontra-se a uma certa altura do meu solo, eu tenho ali a existência da minha energia potencial gravitacional, que ela vai ser facilmente calculada pelo produto entre a massa do corpo, a aceleração da gravidade local e a altura daquele corpo em relação ao seu solo de referência. Mais uma vez, não confunda, não se esqueça. A massa do seu corpo deve estar em quilogramas, a aceleração da gravidade local em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Por quê? Porque para que eu possa encontrar a minha energia em joules, eu tenho que inserir na minha fórmula todas as minhas variáveis com valores no Sistema Internacional de Medidas. O segundo caso, pessoal, de energia potencial é a chamada energia potencial elástica. Ela ocorre quando eu tenho uma energia armazenada no meu corpo. Mas de que forma?
na forma que o meu corpo está preso a algum dispositivo que me causa elasticidade. Quais são os exemplos de dispositivos com elasticidade mais comum de se encontrar? Mola, elástico. Então, nessas situações, eu tenho um corpo atrelado a esse dispositivo com elasticidade, ou seja, eu tenho uma energia potencial elástica. Como é que ela pode ser calculada? Muito simples, pessoal. A energia potencial elástica vai ser um produto da constante K, que é a constante de elasticidade do meu dispositivo, vezes a deformação do meu dispositivo elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Não esqueça que a deformação é uma distância. Se ela é uma distância e ela deve ser expressa no Sistema Internacional de Medidas, eu tenho que colocar a minha deformação em metros, para que eu possa encontrar a minha energia em joules. Então, agora nós chegamos à conclusão de que a minha energia mecânica ela pode se apresentar de uma forma cinética ou de uma forma potencial. Sendo que essa energia potencial pode ser de que forma? Energia potencial gravitacional ou uma energia potencial elástica. Com isso, pessoal, nós chegamos à conclusão de que a energia mecânica que atua em um corpo nada mais é do que o somatório entre a energia cinética e a energia potencial que está atuando naquele corpo. Então, imagine a situação que está aqui na figura. Eu tenho aqui um certo corpo, uma bola. Essa bola, pessoal, no instante representado na minha figura, ela está a uma certa altura do solo. Além de estar a uma certa altura do solo, essa bola está se movimentando de forma efetiva, ou seja, ela também possui uma velocidade. Se eu quiser calcular a energia mecânica dessa bola no momento representado na figura, eu faço o quê? Eu vou somar a sua energia cinética, já que ela possui um movimento e uma velocidade, com a sua energia potencial gravitacional, já que ela está a uma certa altura do meu solo. Ou seja, quem é que vai ser a energia mecânica da minha bola no momento da figura? Vai ser a sua massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, ou seja, a sua energia cinética mais a massa vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura, que representa a sua energia potencial gravitacional. Então, pessoal, finalizando o nosso conhecimento sobre a energia mecânica, você deve lembrar sobre o conceito de conservação da energia mecânica. O grande estudioso Lavoisier dizia há vários anos atrás o quê? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, quando nós vamos estudar a energia mecânica de um corpo, eu tenho ali uma situação de transformação de energia. Mas como essa transformação ocorre? É justamente isso que iremos ver agora. Antes, vamos lembrar o seguinte: eu tenho que aplicar a minha conservação da energia mecânica em alguns casos específicos. Ou seja, eu tenho que saber se aquela questão, aquela situação me possibilita a aplicação desse conceito. Quando é que eu vou ter uma situação que a conservação da energia mecânica ela pode ser aplicada? É quando eu tenho, pessoal, uma situação de sistema isolado. E na sua prova, como é que você vai ler a questão e identificar esse sistema isolado? É quando a questão lhe disser o seguinte: quando você tem uma situação de atrito desprezível, ou seja, a força de atrito, as forças dissipativas não estão atuando no seu sistema. Nessa situação, você tem um problema de energia mecânica que você pode aplicar essa conservação. E o que é que diz a conservação da energia mecânica? Diz o seguinte, pessoal: a energia mecânica final do seu sistema, ela deve ser igual à energia mecânica inicial. Então, vamos imaginar uma situação. Eu tenho aqui, pessoal, duas figuras. Na figura A, eu tenho uma bola que ela vai ser abandonada e ela vai descer em queda livre. Na minha figura B, eu tenho uma situação contrária. Eu tenho uma bola que vai ser arremessada, subindo, aumentando a sua altura. Olhando para a figura A, o que é que você percebe? No início do movimento,
a minha bolinha estava parada, ou seja, ela não tem velocidade. Se eu não tenho velocidade, eu não tenho energia cinética. Mas a minha bolinha no ponto A, ela está a uma certa altura do meu solo. Se ela tem altura, eu tenho uma energia potencial gravitacional. À medida com que essa bolinha vai caindo, eu tenho uma conversão de quê? De uma energia potencial em energia cinética. Mas por que essa conversão ocorre? Porque à medida que a minha bolinha diminui a sua altura, ela está ganhando velocidade. A minha energia potencial gravitacional ela vai sendo reduzida e a minha energia cinética vai crescendo. Quando eu analiso a figura B, a situação é a contrária. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter no começo a bolinha sendo arremessada com uma velocidade. Se ela tem velocidade, não esqueça, eu tenho ali a presença de quem? Da minha energia cinética. Só que à medida com que essa bolinha vai subindo, ela vai ganhando altitude, ela perde velocidade. Eu tenho aqui a conversão agora em sentido contrário. A minha energia cinética vai reduzir e a minha energia potencial gravitacional vai aumentar. Então, toda vez que você pegar uma questão sobre energia mecânica, faça essa análise. Qual a energia inicial está atuando no meu movimento? Qual a energia final está atuando naquela mesma situação? Com esses dois parâmetros fixados, eu posso fazer a aplicação da conservação da energia mecânica. Não esqueça, desde que meu sistema seja isolado. Para que esse conhecimento fique mais concreto e mais aplicado na sua cabeça, vamos agora resolver alguns exemplos de energia mecânica. Questão 1. Uma caixa de massa M é abandonada em repouso no topo de um plano inclinado. Ponto C. Nessas condições e desprezando-se o atrito, é possível afirmar que a velocidade com que a caixa atinge o final do plano em metros por segundo é... Bom, pessoal, vamos lá. É muito importante que você leia a questão atentamente. Como nós podemos perceber aqui, a questão afirmou que o atrito deve ser desprezado. Ou seja, se o atrito vai ser desprezado, nós podemos garantir que temos aqui um sistema isolado e que a conservação da energia mecânica pode ser aplicada. Se a conservação da energia mecânica pode ser aplicada, nós sabemos o quê? Nós sabemos que a energia mecânica existente no ponto C será integralmente convertida em energia mecânica para o ponto D. Agora, é muito importante que a gente consiga analisar qual o tipo de energia presente em cada um dos pontos. Aqui no ponto C e no ponto D. Vamos lá. Como nós podemos perceber, o nosso ponto C ele está a uma certa altura do solo de referência. Se o ponto C, galera, está a uma certa altura, nele nós vamos ter a presença de uma energia potencial gravitacional. A questão afirma que o corpo foi abandonado a partir do repouso, ou seja, no ponto C, a sua velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, nós não temos energia cinética. Aqui no ponto C, nós também não temos nenhum dispositivo que cause elasticidade. Ou seja, a energia potencial elástica também não existe. Dessa forma, nós podemos afirmar que a energia mecânica no ponto C será igual à energia potencial gravitacional. Vamos agora fazer uma análise semelhante para o ponto D. No ponto D,
nós sabemos que o nosso corpo vai possuir uma certa velocidade. Se o corpo possui velocidade, pessoal, nós sabemos que nele existe a presença naquele momento de uma energia cinética. No ponto D, a nossa altura, pessoal, não existe mais, ou seja, ela vai ser igual a zero. Então, no ponto D, nós não temos mais energia potencial gravitacional. Assim como também não temos nenhum dispositivo que cause elasticidade. Por isso, nós podemos afirmar que a energia mecânica no ponto D será igual à sua energia cinética. Com base nessa análise e lembrando que, nesse caso, nós podemos aplicar o teorema da conservação da energia mecânica, nós temos que a energia mecânica no ponto C deve ser igual à energia mecânica no ponto D. No ponto C, nós temos a presença da energia potencial gravitacional. E no ponto D, a presença da energia cinética. Nós sabemos que a energia potencial gravitacional pode ser calculada como sendo o produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura. Esse produto será igual à energia cinética do ponto D, que deve ser calculada como sendo a massa do corpo vezes a sua velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Como nós podemos perceber aqui, nós temos uma equação em que o termo massa está multiplicando os fatores dos dois lados da minha equação. Ou seja, eu posso cancelar o termo massa em cada um dos lados. Com isso, nós teremos que a aceleração da gravidade local vezes a altura no ponto C será igual à velocidade do meu corpo ao quadrado dividido por 2. Como aqui na situação eu tenho uma presença de um lado do 2 dividindo, esse valor numérico irá passar para outro termo multiplicando. Então, nós sabemos que a velocidade do corpo ao quadrado será igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura do ponto C. Ou seja, será igual a 2 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura do ponto C, que é 1,8. Fazendo os cálculos, nós encontramos que a velocidade ao quadrado é igual a 36. Ou seja, a velocidade do corpo no ponto D será igual a 6 metros por segundo. Dessa forma, nós chegamos à conclusão de que, na questão 1, o nosso gabarito está expresso na letra A. Questão 2. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Bom, galera, vamos lá. Mais uma vez, como nós podemos perceber, a questão inicia afirmando que o atrito pode ser desprezado. Ou seja, se o atrito pode ser desprezado, nós sabemos que a energia mecânica durante esse movimento vai ser conservada. Ou seja, a sua variação será igual a zero. Se você perceber aqui na figura, quando nós tivermos o movimento do cubo, vai existir uma transformação de uma energia elástica
que será formada a partir da compressão da mola em uma energia cinética que irá movimentar o bloco. Como nós teremos essa conversão, nós podemos afirmar que a energia elástica que está se acumulando no início do movimento será convertida em energia cinética. O cálculo da energia elástica nós sabemos que é feito pela constante elástica da mola vezes a deformação que ela sofreu ao quadrado, tudo isso dividido por 2, que deve ser igual à energia cinética que o corpo vai adquirir, que é a sua massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Como nós temos aqui na situação o 2 dividindo a nossa equação dos dois lados, nós podemos cancelar esse valor. Ou seja, nós teremos que a constante elástica vezes a deformação ao quadrado é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Como nós queremos saber um termo que esteja relacionando a velocidade, o fator massa que está multiplicando deve passar para o outro termo dividindo. Dessa forma, nós teremos que a velocidade ao quadrado será igual a constante elástica vezes a deformação ao quadrado, tudo isso dividido pela massa. Ou nós podemos dizer simplesmente que a velocidade que o cubo vai adquirir deve ser igual a raiz quadrada da constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido pela massa. Como aqui na situação a nossa deformação está elevada ao quadrado, quando nós realizarmos essa operação de raiz, teremos que a velocidade será igual a deformação vezes a raiz quadrada da constante sobre a massa. Então, é justamente esse termo que deve ser analisado para decidir como nós iremos multiplicar, ou seja, aumentar 4 vezes a nossa velocidade. Então, voltando para as alternativas, nós sabemos que a velocidade é igual a deformação vezes a raiz quadrada da constante sobre a massa. Então, pessoal, se eu quero fazer com que a minha velocidade aumente 4 vezes, eu tenho que marcar justamente a minha letra B, já que quando eu aumentar 4 vezes a minha deformação, eu estarei aumentando 4 vezes a minha velocidade. Questão 3. A figura representa um sistema massa-mola ideal, cuja constante elástica é de 4 newtons por centímetro. Um corpo de massa igual a 1,2 kg é empurrado contra a mola, comprimindo-a 12 centímetros. Ao ser liberado, o corpo desliza ao longo da trajetória representada na figura, desprezando-se as forças dissipativas em todo o percurso e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a altura máxima h atingida pelo corpo em centímetros é igual a... Então, galera, como nós podemos perceber aqui, a questão afirma que as forças dissipativas elas serão desprezadas. Nós sabemos que, quando isso acontece, nós devemos lembrar que a variação da energia mecânica no meu percurso será igual a zero. Ou seja, se eu determinar que aqui no início da minha trajetória
nós teremos o ponto A. E aqui no final da trajetória, nós teremos o ponto B. Nós podemos afirmar que a energia mecânica no ponto A será completamente convertida em energia mecânica no ponto B. A nossa tarefa agora é perceber qual tipo de energia está presente no ponto A, qual tipo de energia está presente no ponto B. Aqui no ponto A, nós temos a compressão de uma mola, ou seja, nós teremos a presença de uma energia elástica. Já quando olhamos para o ponto B, nós percebemos que esse ponto ele possui uma certa altura. Então, nós teremos a presença de uma energia potencial gravitacional, que está relacionada a um corpo a uma certa altura em um solo. Desse modo, nós podemos afirmar que a energia mecânica no ponto A deve ser igual à energia mecânica no ponto B. Nós sabemos que no ponto A, a nossa energia mecânica equivale à energia potencial elástica. E que no ponto B, a energia mecânica será igual à energia potencial gravitacional. Ou seja, a nossa energia potencial elástica, ela pode ser escrita como sendo a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2, que será igual à nossa energia potencial gravitacional, expressa pelo produto da massa vezes a gravidade vezes a altura h que eu quero encontrar. Como nós temos aqui um termo 2 que está dividindo de um lado da equação, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, nós sabemos que a nossa constante vezes a deformação ao quadrado será igual a 2 vezes massa vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo os valores, nós temos que a nossa constante elástica, como a questão afirma, ela tem um valor de 4 newtons por centímetro. Então, a constante vale 4. A nossa deformação foi de 12 centímetros. Então, 12 ao quadrado, que será igual a 2 vezes a massa do corpo, que vale 1,2, vezes a aceleração da gravidade local, que é 10, multiplicando a altura. Quando você realizar essa continha, vai encontrar que a nossa altura máxima será igual a 24 centímetros. Ou seja, a nossa resposta da questão de número 3 está corretamente expressa na letra A. Então, galera, com essa questão nós encerramos a nossa revisão e as questões sobre energia mecânica. E até a próxima!